Bom, dando prosseguimento então aí, né, a nossa matéria de estática de um ponto material ou equilíbrio, hoje a gente vai então tentar generalizar uma equação para encontrar as trações que os fios exercem, né? Eu já montei aqui o nosso palco, seria interessante se você tivesse visto a última aula que a gente deu um exemplo numérico, né? Mas por que eu estou tentando encontrar uma generalização? Na verdade, é por causa que, enfim, para a gente ver se tem como a gente calcular, né? Pegar lá uma equação, colocar os valores e beleza, achamos a tração. Mas, igual eu já disse nas aulas de plano inclinado, não seria, eu gostaria que você entendesse o passo a passo, né? Que a gente fez na aula anterior. Aqui a gente vai tentar dar uma brincadeira mesmo, fazer uma brincadeira com as letras e vendo o que a gente chega. Eu montei aqui já então, né, a nossa estrutura e, bem, só para a gente relembrar então, o nosso problema, né, passa a ser um ponto material quando o somatório das forças resultantes é igual a zero, né? Ou seja, isso aqui ou está em repouso ou está em velocidade constante num determinado referencial. Então, o que acontece? Aqui está o diagrama de corpo livre feito nesse nó. Isso aqui é um nó, né? A gente viu isso na última aula. Aqui está o nosso nó. Aí aqui eu tenho um fio que eu chamei de 2, um fio que eu chamei de 1 e um que eu chamei de 3. E o diagrama de corpo livre feito nesse nó tem né, as seguintes forças aqui. A tração 2, que aponta nessa direção e sentido. E ela a gente vai decompor ela, né, em x e em y. A mesma coisa com a tração 1, que a gente vai decompor em x e em y. E a tração 3, ela já está toda apontando na direção y, né, na vertical para baixo. E eu estou chamando aqui, né, lembrando que a gente tem que adotar sentidos de referência. Então lá vou eu. Vou falar aqui para baixo. É para você que escolhe o sentido, tá? Mas eu vou falar aqui para baixo é menos, que para cima é menos, que para cima é mais, para a direita é mais e para a esquerda é menos, ok? Mas isso é você quem escolhe, certo? Então tá, vamos decompor. Lembrando que esses ângulos aqui, ó, o alfa e o beta, eles são importantes porque a gente vai ter que usar aqui, né? A gente vai ter que usar uma trigonometria básica para a gente encontrar os valores das trações. Então aqui eu coloquei um ângulo qualquer alfa, aqui um ângulo qualquer beta, não estou restringindo, né? Na última aula, no exemplo numérico, a gente tinha 30 e 60, se eu não me engano, foi isso que eu coloquei. Bom, vamos lá. Vamos decompor as forças de tração T2 e T1. Primeira coisa, T3, como aponta diretamente para baixo, né? Aqui eu tenho um bloco de massa M, pode ser qualquer massa. O T3 é igual ao peso, tá? T3 é igual ao peso. Em módulo, né? Em módulo, T3 é igual ao peso. Nesse caso aqui, o T3 é igual ao peso vetorialmente, né? Se eu estiver analisando aqui no nó. Porém, se eu estiver fazendo o diagrama de corpo livre bem aqui, né? Onde bem no ponto onde o bloco está suspenso, fica desse jeito aqui o nosso diagrama, né? Aqui eu tenho o peso, M vezes G. E aqui eu tenho a tração em 3. Nesse caso, eles são iguais em módulo, mas o vetor é diferente, né? É oposto. E também veja que não está tão honesto com relação ao tamanho, mas enfim. A tração em 3 a gente sabe então é M vezes G, é o peso, certo? T3 é M vezes G. Então vamos lá, decompor as forças. Vou decompor a tração 2 aqui, em verde, em X. Aqui está a tração 2, que eu vou chamar de T2x. Vou decompor em Y. Aqui está a tração 2 decomposta em Y, T2y e T2x. Vimos isso na última aula também. É bom saber decomposição de vetores. E o ângulo que está aqui, né, fazendo com T2 e T2x é exatamente o beta, né? O beta está bem aqui, ó. Olha o beta aparecendo aqui. E é claro que entre T1 e T1x vai aparecer o alfa. Vou pegar o vermelho. Beleza, então decompor na tração 1 em X. Aqui está o meu T1x. Aqui está o meu T2x, ok? T1x, T2x, tudo decomposto. Aqui está o meu ângulo alfa.
nada que a gente não tenha feito na última aula até agora, né? E a gente vai seguir os mesmos passos, cara, só que a única diferença é que a gente não vai ter valores para substituir, né? A gente vai fazer com valores arbitrários, beleza? Então, olha só, como que eu acho o meu T1x e o meu T2x? Primeiro, né? Como isso aqui é um equilíbrio, eu falei que para a direita é mais, então eu vou ter, como o somatório das forças resultantes é zero, né? Então em x, somatório das forças resultantes em x tem que ser igual a zero. Mas quais são as forças que atuam em x? É o T2x para a direita, então é positivo, porque eu adotei sendo positivo. E é o T1x para a esquerda, só que para a esquerda eu adotei sendo negativo, então aqui tem um menos, T1x. Essas são as duas forças que atuam em x, então isso aqui tem que ser igual a zero para satisfazer essa condição aqui, né? Se T2x menos T1x é igual a zero, somando T1x dos dois lados, eu tenho que T2x é igual a T1x. Mas agora eu também posso encontrar o valor de T2x decompondo ele, né? Aqui está T2x. T2x é T2, né? Ou melhor, aqui está T2x. Aqui é T1y. Olha só o que eu estou fazendo, cara. Aqui é T1y. É a tração 1 decomposta em y. T1y. Meu Deus. Quem é o meu T2x então? Pô, T2x é a tração 2 vezes o cosseno do ângulo beta, né? Cosseno de beta. Isso aqui é igual. Quem é o T1x? Olha o T1x. T1x é a tração 1 vezes o cosseno do ângulo alfa. Então aqui, ó, cosseno T1, né? T1x é T1, cosseno do ângulo alfa. Eu quero isolar, eu posso isolar tanto T2 quanto T1. Eu vou escolher T1 para isolar. Então eu vou passar esse cosseno alfa dividindo, eu tenho que T1 é igual a T2 cosseno beta sobre cosseno alfa. Vale ressaltar que a alfa e beta são ângulos complementares, porque T1 e T2 fazem um ângulo de 90 graus. Então, alfa mais beta é 90, ou π sobre 2, tá? Ok. Aqui tá T1x. T1x é igual a T2, e o fator que iguala as duas trações é essa razão, cosseno beta sobre cosseno alfa, ok? Beleza, vamos ver, então isso aqui em x, agora vamos ver o que está acontecendo em y. Para y, a mesma ideia, somatório das forças resultantes em y tem que ser zero. Se tem que ser zero, vamos ver quais forças atuam em y. Talvez não esteja dando para ver bem aqui, mas tem o T1y e tem o T2y e o T3, né? Eu falei que para cima era positivo. O que está para cima? T1y está para cima, ok? Então ele é positivo. T2y também aponta para cima, na vertical para cima, então ele é positivo também. Porém T3 aponta para baixo, então ele é negativo, menos T3. Isso devido o que eu tomei como mais e menos, né, como positivo e negativo ali. Lembrando que você poderia fazer o contrário sem problema nenhum. Você vai chegar no mesmo resultado, igual a zero. Só que T3 é o peso, né? Então eu já posso pegar esse cara e jogar para o outro lado, fazer T1y mais T2y, como T3 é o peso, então isso aqui é igual a m vezes g. Ou eu não vou me preocupar com os vetores por enquanto. T1y, bom, se T1x era T1 cosseno e T2x também era T2 cosseno, no caso de beta e aqui de alfa, eu já usei cosseno, eu só posso usar seno, né? E se você for ver aqui no diagrama, realmente é verdade, né? No nosso diagrama de corpo livre. Então vamos lá. Quem que é T1y? T1y é T1 vezes o seno do ângulo alfa. Mais, quem que é T2y? T2y é T2 vezes o seno do ângulo beta. Seno de beta. Isso aqui é igual a m vezes g. M vezes g. Nossa senhora, que g feio. E aí, a gente vai fazer o seguinte.
eu sei o valor de T1 porque eu encontrei aqui, né? Eu isolei ele aqui. Então eu posso, no lugar de T1, colocar T2 cosseno beta sobre cosseno alfa. Então aqui, ó, no lugar do T1, eu vou substituir. T1 vale T2 cosseno beta sobre cosseno alfa. Mas tem vezes um seno alfa aqui, né? Vezes seno alfa. Ok, eu substituí T1, copiei o seno alfa que está multiplicando T1, agora eu somo aqui T2 seno beta. Isso aqui é igual a M vezes G, igual ao peso. Olha o que aparece aqui para mim, ó. Aparece um seno alfa sobre cosseno alfa. O que é um seno alfa sobre cosseno alfa? É a tangente, né? É a tangente do ângulo alfa. A tangente de x, por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui, ó. A tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. E a gente tem isso aqui, ó. Seno sobre cosseno. Então, eu tenho T2 como fator comum né, nas duas parcelas aqui, né, nesses dois termos. Eu posso colocá-lo em evidência. Então, fica T2 que multiplica tangente de alfa vezes cosseno beta. Tangente de alfa vezes o cosseno de beta. Ok? Tangente de alfa vezes cosseno de beta. Mais seno de beta. Isso aqui é igual a mg. Então, se eu quero encontrar a tração em 2, a tração no fio 2, né? Eu passo todo esse cara aqui dividindo. Então, isso aqui é igual a mg dividido pela tangente do ângulo alfa vezes o cosseno do ângulo beta mais o seno do ângulo beta. E assim eu encontro o valor de T2. Ficou muito grande essa expressão? Ficou. Mas nós conseguimos encontrar T2. Eu acho que não tem como melhorar mais do que isso. Encontrou T2, encontrou T1. Porque T1 é todo aquele caminhão ali multiplicado por cosseno beta sobre seno alfa. Então, se você, vamos supor, porventura, calcular, coloca os dados aí que a gente tinha feito, né, que a gente pegou na outra aula. Eu acho que eu peguei uma massa de 48 kg, um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Substitui tangente de 30, cosseno de 60, seno de 60, pega o peso, você vai encontrar a tração em 2, a mesma tração em 2 que a gente encontrou na aula passada. E aí depois você substitui esse valor aqui e faz a razão. Cosseno de beta, que no caso seria 60, né? Faz cosseno de 60 sobre cosseno de 30. Você vai encontrar um valor, multiplica pela tração em 2 e você vai achar T1, o mesmo valor que a gente encontrou na aula passada. Mais uma vez, a gente está generalizando pelo simples fato de encontrar uma equação que nos dê os mesmos dados, né? A mesma resposta que a gente teve na última aula. Mas eu não quero que você decore isso, pelo amor de Deus. Olha o tamanho disso aqui, né? Eu acho melhor que você gaste espaço no seu cérebro para outras coisas muito mais importantes, como o passo a passo, né? Saber que o somatório das forças resultantes é igual a zero, portanto, essas duas condições aqui, né, em x e em y, elas têm que ser satisfeitas. E aí, se tiver dados para você substituir, você substitui. Então, esse vídeo aqui é um vídeo inútil? Não. É um vídeo que mostra, olha só, dá para a gente chegar numa equação que generalize isso, né, que basta você substituir os dados. Por exemplo, sei lá, um computador pode fazer isso para a gente. Você coloca isso como informação, então você insere os valores, ele calcula, e aí depois ele calcula a tração em 1. Bom, mas enfim, era isto. Então, se a gente for substituir, de fato a gente vai achar, né? O que fica, eu acho, mais feio nessa expressão é essa tangente de alfa. Nem sempre a tangente do ângulo vai ser algo bonitinho, né? Se for 45, perfeito, porque a tangente de 45 vai dar 1, como o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, né? O seno do 45 é igual ao cosseno do 45, fica bom de fazer isso daqui, né? Aqui também daria 1, mas até 30 e 60 dá também, mas depois, cara, tem alguns ângulos, né, cujo o cosseno já não é tão legal e o seno também não, piorou a tangente, né? Mas enfim, é isto.
Eu já falei demais aqui. E até a próxima aula que a gente vai apresentar o Teorema de Lamy, beleza? Valeu!